Aê, que fiote. felicidade, estamos ao vivo de novo neste canal maravilhoso. Isso. Olha, fazia o quê? Uns 6, 7 meses que eu não ficava tão feliz assim, Não é Marcelo. verdade? Porque o negócio agora vai, hein? É. Quantas vezes nós já falamos Várias que essa vezes. porra vai, menino? Não, mas sério, gente, vocês sabem, porque a gente tá postando lá no Instagram, que começou... Foi ontem que começou. Foi ontem. Ontem começou a parte de cima, o segundo andar. A gente fala segundo andar, já vou esclarecer, teve gente com dúvida, falando, como assim, Tatiana? É o primeiro andar. É que aqui a gente fala que a casa tem 2 andares, porque a gente chama de 2 pisos. First floor, que é o piso de baixo, que no caso de vocês, térreo aí no Brasil, e o second floor, segundo piso, que é o andar de cima. Por isso que eu acabo falando segundo andar, tá? Só para esclarecer, tinha gente com dúvida, que a gente fala assim, diferente de vocês aí no Brasil. Então começou ontem a construção do segundo piso da nossa casa, e aí muita gente com dúvida, porque é um pouco diferente aí do Brasil, aí é tudo alvenaria. Apesar que já vi gente falando, Marcelo, que tem construção de madeira sim, mas não é o mais comum. Aqui, pelo menos aqui na Flórida, é o mais comum. É quando você tem uma casa de 2 pisos, o andar de cima ser madeira. Tem também de alvenaria? Tem também de alvenaria, mas o mais comum é o andar de cima de madeira. E também é muito comum agora todos os pisos de madeira. Inclusive a gente tem apartamentos inteiros de madeira. De madeira, né? Então, aí você me pergunta, mas por quê? Vários motivos, gente. Já é cultural, é porque é mais fácil de você remodelar. Se passar um furacão e arrancar tudo, é mais fácil de construir. Não racha que nem, né, eu andei dando uma olhada do porquê, então são vários motivos, tá? Então, mas é mais cultural. Disseram, eu já li um artigo falando que madeira aqui sempre foi mais barato, apesar que agora depois da pandemia ficou um absurdo de caro. A gente sabe disso. Por isso que a gente também ficou caro, porque não tinha mais madeira, né? Tanto que a gente está esperando esses meses todos por isso. Bom, você que já acompanha a gente, seja bem-vindo de volta. Você que caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, a gente tem várias lives aí para vocês entenderem a saga da construção da nossa casa aqui na Flórida, nos Estados Unidos, tá? Essa aqui, que número é essa, Marcelinho? Essa é a 20. 20? É a 20. Essa é a live número 20. A gente tem mais 19 aí para vocês entenderem tudo. Ontem fez 1 ano que a obra começou, mas nós passamos aí metade deste 1 ano parados. Exatamente. Porque... Maio 17. Começou em maio 17 do ano passado, mas a gente ficou aí metade desse ano parados por falta de material. Bora que eu vou mostrar pra vocês como é que tá de ontem pra hoje. Meu Deus, vai andando, Marcelo, que eu vou aí, ó. Tá, vou andando aqui. Nós pedimos pros meninos baixar a música, tadinhos, que estava feliz da vida deles, trabalhando com rádio lá em cima na música, entendeu? Mas nós pedimos porque dá copyright aqui no YouTube, né? Bom, eu mostrei, é muito importante seguir a gente lá no Instagram, Construindo com Tatselo, porque a gente vai colocando conforme as coisas vão acontecendo mais rapidamente lá, né? Então quem acompanha a gente lá viu as madeiras chegando, chegou certinho no dia 10 e eles começaram no dia 18, ontem. Sim. Ontem, meu amor. Hoje é 19? Ué. Tô achando que hoje já é 20. Você já se enganou 2 vezes, é porque subiu tão rápido isso, gente? Não é, menino? Olha... antes a gente só tinha essa parte de baixo da alvenaria, né? E a gente sempre tá falando para vocês que a parte de cima é de madeira. E aí a maior dúvida das pessoas é, como assim uma laje de madeira? Vocês não batem laje? Gente, na nossa casa não vai bater laje. Pode ser que tenha casa aqui na Flórida que bata laje. Mas na nossa, como eu disse para você, é muito mais comum ser de madeira. E aí era tudo isso aqui que a gente estava esperando chegar, ó. Tudo isso aqui que a gente estava esperando chegar. Então essa é a base, essa é a nossa laje. E isso já vem tudo pré-fabricado, já vem tudo... É um Lego enorme, né? Vem tudo etiquetado. Tem umas ali ainda que é do telhado, Sim. né? Vem tudo etiquetadinho, tudo certinho. E aqui tem os planos, tá vendo? E eles vão seguindo esses planos, obviamente o projeto da engenharia da casa. E aí eles vão montando. E lembra que aqui em cima das paredes tinham uns ferrinhos? Sim. Assim? E é nesse ferrinho que eles vão tem prendendo. até a marcação aqui, ó, tá vendo? Cada X desse aqui, ó, tem um ferrinho. Ali ainda tem ferrinho sem usar. Então. Aqui tem ferrinho, ainda não prendeu, ó. Aonde? Aqui, ó. Desse lado de cá? Ah, verdade. Tá aqui, ó. Esses aqui, ó.
Tá vendo? Então, eles são chumbados aí já quando faz aquela primeira concretagem. É. E aí, gente, toda essa madeira, ela já vem assim, já a gente chama aqui de trusses. Essas aqui seriam o floor trusses, que eu acho que traduz como tesoura, se eu não me engano. Então essas seriam a tesoura da laje, do piso para o andar de cima, certo? E aqui depois o acabamento é feito com o drywall, Sim. né? Que vocês já conhecem aí, já está sendo mais usado aí. E depois pintado e tal, e aí fica como se fosse um teto normal. Sim. Então em cima disso aqui é que vai o nosso segundo piso. Exatamente. Que aí no chão, o piso não é concreto, obviamente, eles colocam plywood para poder fazer a base do piso. Eu não sei se é desse verde ou se é daquele de vermelho, porque cada um é de um jeito, parece né? que é para fora. Tem plywood para fazer a parede. Aquele ali, ó, aquele ali vai em cima e esse verde é o que vai na parede. Em volta. Isso. Então, o resto é todo feito de madeira. E aí, o acabamento de piso mesmo, de cima da casa, vai em cima desse plywood. E aí, existe maneiras de você fazer com que a acústica fique melhor. Tanto que no nosso quarto... No nosso quarto, a gente pediu para eles usarem, né, bebê? Sim, em cima é uma manta, né, que vai em cima. É uma manta que vai em cima. Para poder segurar. Tá vendo? Ó, essa parte aqui, ó, esse beam de madeira, isso aqui não foi feito de concreto. Na engenharia, o engenheiro pediu para fazer de madeira. Eu vi gente questionando, mas a madeira aguenta? Gente, a madeira, em muitos casos, ela aguenta muito mais que o concreto. Tanto que esse beam, que é o maior beam, ele é de madeira. Poderia ter sido feito de concreto? Poderia, mas o engenheiro falou que era de madeira. E o construtor falou que em muitos casos a madeira é mais usada do que o próprio concreto. E, gente, olha isso aqui já é o frame que a gente fala, é a estrutura para a parede. Sim. Isso aqui já está pronto. É alto, hein? Dá duas de você esse pé direito aqui, ó. Isso aqui já está pronto, gente. Aqui é botar... Meu Deus, é muito rápido. Aqui é botar o drywall. Exato. Obviamente o encanamento vai ser passado, depois fiação. Vai, insulation também. Insulation. Mas assim, é basicamente isso aqui. A preparação das paredes. Ali, eles já estão fechando tudo lá dentro, baby. Pois é, a nossa varanda já tá saindo lá também, velho. Mano, então aqui, agora já dá pra ter uma ideia melhor. Aqui é a garagem coberta para 3 carros, né? Mas vocês sabem que a gente vai ter uma entrada enorme de paver, que dá pra você estacionar também. Mas garagem coberta é essa para 3 carros, que a gente não precisa de mais, né? Você utilizar o terreno para ter mais do que isso desnecessário. Então, aqui depois eles devem fazer a parede para o seu storage. Ah, sim. Aqui é o meu quartinho de bagunça. Exato. Nesse canto aqui, ó. Vai ficar maravilhoso. Meu Deus. Essa parede aqui, ó. Olha, agora já dá para ter noção desse espaço. Exato. Ó. Essa parede aqui é que a gente vai ter um bar. E esse bar, ele é recuado na parede da sala para não tomar espaço, né? Então, esse bar já tá, a estrutura dele já tá pronta. E aí depois a gente vai ter gabinete e tudo para fazer Vai ser um bar embutido. É um bar, embutido, né? Mano! Que da hora, hein? Que maravilhoso. Quer ir lá na frente Vamos lá. pra gente ver? Vamos só lá. não quero passar onde eles estão com a Não, gando. lógico. Não. Porque esse barulhinho que vocês escutam é a arma de prego. É a gana. Faz isso. De pressão. E dá os pregos tudo. Aí tem uns compressores aqui também. Aqui, ó. Isso aqui mata, mano. Você é doido. Esse aqui é nervoso. Aí ó os pregos lá, ó. Tudo alinhado. Meu Deus. Eita, nós. A barulheira. Assim é gostoso de vir aqui, né? Essa barulheira aqui é bom vir aqui. Vamos sair, né? A gente vem aqui para escutar os passarinhos, Ó, né, isso aqui vocês já não viram também. Ah, verdade, aqui, ó. Lembra aquela areia toda para aterrar? Aqui, eles já aterraram um pedaço, ó. Aqui a gente já não andava. Verdade. Que aqui tudo era bem instável por causa do lago. É, agora pelo menos pisando nós já estamos, né? É, pisando nós já estamos. Por isso que eu falei pra vocês que a areia não deu nem pro cheiro, gente. É. 25 caminhões de areia. É, aí já viu, né? Vamos morrer, acho que no dobro mais um pouco, hein? É.
E esse mato cresce, hein? Ô lugar pra crescer Ô, mato, inferno viu? pra crescer. Vou te Meu falar, Deus. Olha, aqui dá pra ter uma visão. Deixa eu ver se é a visão do inferno ou a visão boa. Não, é a visão dos céus, Marcelo. É isso. Olha aí. Ali eles já estão fazendo. Tá vendo que aqueles trusses Sim. são diferentes do floor trusses? Eles já são na diagonal, porque aquele já é para fazer o telhado. Sim. Então ali já é a estrutura do telhado da varanda. Olha o que tem de madeira aí atrás de você. É. Essas madeiras verdes, gente, são madeiras tratadas. Isso aí pode tomar chuva, dura muitos e muitos anos. E depois elas vão ficar todas protegidas também, né? Sim. E aí depois vem o telhado. Então, ó, depois desse segundo piso, de subir as paredes da casa e tal, aí vão essas tesouras para fazer o telhado, que nem aqui no telhado da varanda. Acho que eu consigo chegar ali perto da varanda, porque não tem ninguém ali. Consigo dar um pulinho Olha ali. eles como eles levantam, ó. Ela. Tudo no muque, gente, essa No parte muque. aqui, ó. Agora, essas, né, porque as Ah, não, as do telhado As mesmo. do telhado a grande vem vai vir no guincho. vem o crane Pois para é. poder... É. Bom, vamos dar uma olhada aqui desse lado aqui, ó. Essas aqui já estão no esquema já, ó. Aí, ó. Tá no esquema, hein? Que da hora. É isso. Mano, é outra coisa, viu, gente? O que um pau não faz, né, gente? Meu Deus do céu. Gente, para quem tá perguntando, a gente já falou de tamanho da casa, valor de terreno, valor de casa. Tudo isso a gente já falou. A nossa casa, só essa parte aqui, contando, porque aqui a gente também conta diferente de vocês, tá? A gente conta o espaço que tem o ar-condicionado, que é climatizado, que nem vocês falam, e a gente conta o espaço que não é climatizado. Quando você vai vender uma casa aqui, ou quando você vai procurar uma casa, você nunca conta o espaço total. Quando você procura uma casa, um tamanho da casa, você sempre procura o espaço climatizado. Não importa a garagem, não importa as varandas. O tamanho da casa pra gente é o tamanho que está climatizado, porque aqui todas as casas são climatizadas, né? Então essa é uma grande diferença. Então o espaço climatizado dessa casa nossa tem mais ou menos 400 metros quadrados, tá? Isso. Se você for contar tudo, as 3 garagens e as varandas, dá uns 600 metros quadrados. Essa parte aqui. Então, se você for falar área construída, depois que tudo estiver pronto, da casa, vai dar uns 600 metros quadrados. O terreno, gente, ele tem 22 mil metros quadrados, né? Ele é muito grande. Só que, obviamente, a gente não precisava de uma casa maior que isso. Tanto é que nós paramos ali, depois daquela árvorezinha lá no canto ali, ó. Nós paramos ali. Então nós estamos usando o quê? Nós estamos usando, cara, junto com a área da piscina, não vai dar metade. Não dá nem metade. Não vai dar metade. Não fiz então, a conta ainda não. Já vai ficar, pra mim e pro Marcelo, uma casa muito grande, porque as suítes de cima... já não tem mais só os meninos. Só a Sofia, se ainda estiver com a gente quando terminar, que vai usar o quarto dela. Os outros já não vai, né? O Marcelinho já não mora com a gente, a não ser que um dia ele volte, mas por enquanto não tem nada. Sim. Então, assim, não tinha necessidade de você fazer uma casa maior que essa mesmo. Ah, mano. Isso é louco. Deixa eu ver aqui. Tá ficando lindo, disse a Elza. Aê, Elza. Beijo pra você, filha. Por que comprar um terreno tão grande? Então, isso é uma coisa que a gente já falou lá no comecinho de todo esse processo. Sempre foi a vontade, se eu pudesse escolher, morar num terreno grande para ter paz, não ter vizinho. Exatamente. A gente podia ter escolhido uma casa, né, dessas casinhas de condomínio normal, igual a gente mora hoje. Igual a gente mora hoje. Seria muito mais barato, seria muito mais rápido, mas se a gente pudesse escolher, a gente escolheria o que a gente fez aqui, entendeu? Então vai do estilo de vida, gente. Tem gente que gosta de morar em apartamento no centro da cidade. Porque é tudo mais perto, mais Tem gente fácil. que adora ter vizinho e tem gente que não quer ter vizinho. E tem gente que adora ter crocodilo. Exato. Então aqui o nosso estilo de vida que a gente escolheu para viver o restante da nossa vida é esse. É essa paz aqui, ó. O único vizinho que a gente tem é desse lado de cá. Sim. Né? A outra pergunta que muita gente faz, a gente já respondeu, mas vou responder de novo. Por que a gente construiu a casa tão perto da cerca do vizinho? É porque, como esse terreno é um terreno muito úmido, essa parte do terreno era a melhor parte para a gente
poder construir. Exatamente. Se a gente construísse mais para lá, a gente ia ter muito mais dor de cabeça, ia gastar muito mais dinheiro. Então, a casa do vizinho é construída lá no outro canto. Eu acho que acaba sendo assim, baby, se você for ver, todas as casas são assim, sempre no canto, olhando para o terreno no canto direito, que eu acho que todo esse terreno aqui, essa área, eu acho que vem ficando pior, por isso que esse era o último terreno. Pois é. À venda aqui. E olha o que eu recebo de cartinha, pra comprar, querendo né? comprar. E o povo, quando a gente comprou esse aqui, falou que a gente era maluco, que a gente não ia construir nada, justamente que era o último terreno e o terreno mais cagado. Até o nosso vizinho ali falou, né, Falou. que a gente era maluco. Exatamente. Quem está acompanhando a gente desde o começo já sabe de todas essas histórias. Então, assim, você quer ficar mesmo por dentro de tudo, não ficar boiando no rolê? Assiste tudo, gente, porque tá tudo explicadinho, valor, metragem de terreno, de tudo que vocês imaginam. A gente não esconde valor de nada de vocês, e nem perrengue nenhum, e nem faz perrengue fake. Exatamente. Porque tem, olha, eu vou te falar, viu? Olha, ali, gente, tá vendo que eles estão começando a colocar as tesouras? Sim. E estão deixando um buraco no meio? É essa nossa varanda do Ozark. Inferno. É isso. Essa é a varanda do Ozark. Mas, Tati, com um terreno desse, com uma vista maravilhosa, por que você não fez varanda em tudo? Porque a gente simplesmente não ia usar. A gente já teve varanda numa outra casa que a gente morou. Nossa, mas não abria nem as portas, A gente não abria, suja. a gente não usava Tudo varanda. encardido. A gente só ia gastar dinheiro à toa. E outra, você acaba tirando a privacidade dos quartos, né? Porque ali vão ter 3 quartos. E aí você acaba tirando a privacidade. A pessoa não sai. Pode sair 1 ou 2 vezes, né? Mas pelo custo-benefício. Calor desgraçado também, pelo né? custo-benefício, não valia a pena. Então a gente resolveu fazer uma única varanda saindo do loft. Bem aqui assim, ó. Que aí é uma varanda que todo mundo pode usar sem tirar a privacidade de ninguém. E aí é muito mais fácil você usar, porque ela vai ter uma... Agora eu vou falar mais baixo que acabou o barulho. Porque ela vai ter uma... Nossa, é difícil. É diferente, né, filho? É que já vem no tom, já vem rasgando, né? Porque ela vai ter uma lareira, né? Lareira, né? Vai ter uma lareira e tal. Então essa varanda, que está na área comum, que ali já é um loft, que vai ter um game room e tal, aí eu acho que a gente vai usar mais do que essa varanda. Já, a varanda de baixo ela é inteira, né? Agora a de cima a gente escolheu fazer só esse pedaço, porque o custo-benefício aí de usar e tal, a gente e o bom é achou que já fica já com a porta ali, direto ali pro game room. Tu já exatamente. pode já sair aqui, pode ter um esqueminha aqui para ficar de boa, bota um sofazinho lá e já era. É sobre isso. Ó, quer mostrar ali para eles o pé direito ali? Porque ali não vai nada ali. O meio também tá um buraco, não vai ter floor trusses, não vai ter tesoura aí de laje, de madeira, porque o pé direito é duplo da sala da frente. Aqui, ó. Vamos entrar aqui, que agora eles deram uma parada, acho que eles vão dar um rango aqui. Aí. Então essa parte aqui... Olá. Então, essa parte aqui é a parte... Sim, Rúbia, se tem material, é muito rápido o serviço. É incrível o que esses meninos fazem. Mano. Olá, como estão? Galera aqui é nervosa. Acho que eles pararam para almoçar. Olha, agora dá pra gente entrar, só cuidado com os ganos tô de olho no aqui. chão. Não, só tem só madeira, não tem prego, não. Olha, gente... Então, essa parte, esse buraco aqui, é aquela parte da foto que eu postei para vocês, que aqui vai ser vidro, sim, tudo até em cima, e aí vai ter aquele cathedral ceiling que eles falam, que é o ceiling da casinha, né? A igrejinha. Então, essa parte não vai com esses... Não tem trusses porque é o pé direito. Aqui, ó, vai ser a janela do nosso estúdio. Pois é, nosso estúdio vai ficar aqui, em cima desse... Nosso estúdio vai ser aqui, e aqui, lembra que eu falei para vocês que tem uma janela aqui e outra janela lá em cima, outra aqui, ó. Que é para a gente poder ter a vista do lago do estúdio. Olha aí, só como vai tomando forma, quando né? você entra aqui, ó, na porta da frente, você já vai ver, olhar para cima vai estar tudo aberto, e você já vai ver o loft. O loft ali, ó. Sim. E aí, ali é a saída para a varanda do Ozark, tá vendo? Por isso que ali não tem as tesouras assim. Ali já é a saída para a varanda. Então, aqui é sala de stars, vai ter o dining room aqui, sala de jantar. Aqui, ó, é onde eu falei para vocês que é o bar. O bar embutido aí.
Aqui vai ter um bar embutido, que aqui já vai ser a mesa de jantar, então vai apoiar a cozinha, né? Para apoiar a cozinha. Que a nossa cozinha, esse layout de casa, não deixa você fazer uma cozinha absurdamente grande. Coisa que a gente também não precisa, porque a gente não cozinha. Vocês sabem, né? Quem acompanha a gente lá na Web TV Brasileira, a gente já falou algumas vezes. Então aqui vai ter a cozinha, então o bar apoiando a cozinha. E aqui, quando a gente entrar neste corredorzinho, a gente vai ter... Ó, já tem até o risco aí do corredor. Olha aí, baby. Já tá tudo eles desenhado. riscaram tudo onde já vão tá as tudo paredes. desenhado já. Aqui já vai ter o que a gente chama de Butler's Pantry, que é uma despensa onde você tem pia, geladeira, micro-ondas. Então essa despensa aqui, que inclusive, baby... já entendi. Inclusive, eu acho que tá errado isso aqui. Você tira uma foto depois e manda lá para eles. Porque isso aqui tinha que estar aberto. Porque a gente ficou de aproveitar. Vai usar a parte de baixo da escada. Eu acho que isso aqui tá errado. Porque tinha um revision dessa parte. Deixa eu tirar a foto aqui. Isso, já deixei no esquema. Aqui essa parte a gente pediu para fazer uma revisão, porque a gente vai deixar aberto para usar a parte porque essa de baixo parte, então, é muito espaço, né? Senão você perde metro quadrado de casa. Então a gente pediu para deixar aberto. Bom, e aí aqui entrando, então aqui seria o pantry. Se a gente não tivesse usado ali embaixo da escada, ia ser esse quadrado aqui. Só que a gente pediu para usar, então a gente vai ganhar uns 4 pés ali. Mais ou menos. De pantry. Aí aqui já começa a lavanderia, esse pedaço aqui que tá marcado. Vai ficar grande a lavanderia, hein, bebê? Vai. Porque ela vem até aqui, ó. Sim. Ela vem até aqui, ela faz assim, ó. Então ela vai ficar tudo isso aqui e esse pedaço. Aqui tem um closetzinho e aqui o lavabo. O lavabozinho. Com a porta já saindo para a varanda, porque se a gente estiver usando a varanda, porque vai ter um summer kitchen que chama... Como é que eles chamam? Sempre esqueço. É coisa de churrasqueira, esqueci o nome. Área gourmet, né? Área gourmet. Vai aí. ter uma área gourmet, então aí você já entra e usa o banheirinho daqui para não ter que usar o banheiro, para não ter que entrar na casa. Então esse aqui é o corredor, né? Lavanderia. Aqui você já esse aqui é o nosso quarto. Esse pedaço aqui. Aí aqui você já entra no nosso quarto. Aqui é o corredor para entrar no banheiro, closet. Então, outra coisa que a gente também não quis fazer absurdamente, porque a gente não usa, não é do nosso estilo de vida, é aquele closet absurdo. Nunca foi sonho nosso. É aquilo, né, gente? Por isso que é bom você construir a sua casa. Demora, sim. Tu se fode, mas pelo menos você faz do que você precisa, não é o que o outro precisava. Então você não vai gastar dinheiro, se você não precisa, numa cozinha enorme. Ou num closet enorme. Ou se você precisa, você gasta seu dinheiro numa cozinha enorme e no closet enorme. A gente aqui tem um closet normal do lado de cá, um outro aqui. Aqui tem um outro closetzinho, então é closet, esse aqui para roupa de cama, toalha, essas coisas. Aqui tem o cagador. Vai ficar grande esse cagador, hein, baby? Dá pra... Fechadinho, que eles chamam de water closet. Olha que bonito o nome, bonito, né? Bonito. É o cagador. Aí aqui você vai ter a pia com 2 cubas. E aqui você tem a shower. Eu só não sei onde que vai entrar essa banheira aqui, viu, Marcelo? Que ainda tem uma banheira. Aí, né? Mas diz que cabe, né? Ué. Ah, tá, porque a shower... Aqui já é a tubulação já é banheira, da isso aí banheira. já é o cano dela. Shower daqui pra lá. Exato. Entendi. Que ela fica bem pegadinha. Então cabe sim. Cabe sim. Você é louco. Todo mundo que faz construção, quando chega na hora de levantar as paredes, fala, parece tudo muito pequeno. Mas depois, quando fecha tudo, com drywall, no nosso caso aqui, parece que dá uma... E aqui realmente que entra para a parte do quarto, onde vai ter cama. Aqui a gente pode botar, sei lá, uma espreguiçadeira, um lugar para sentar. E aqui pro lado de cá vai ser a televisão e tal. Então essa parte de baixo... Lugar para sentar é da hora, hein, gata? Literalmente. Aí é foda. Essa parte de baixo aqui, basicamente, é a área comum ali, cozinha, e o restante acaba sendo E aí, nosso quarto. Aqui dá para pegar aqui de novo. A gente quis fazer nosso quarto na área de baixo, isso é uma outra pergunta que a gente responde muito. Nossa, mas se vocês têm essa vista maravilhosa, por que não fazer o quarto na parte de cima? Porque a gente vai ficar velho, né, gente? E a gente pretende ficar velho aqui nessa casa.
Então, a gente já quis fazer. Normalmente aqui na Flórida, principalmente na Flórida, que tem muito velhinho que vem do norte, que é muito frio, para poder, né, descansar aqui na Flórida, normalmente eles procuram casa ou térrea, que é um floor, né, um one story que a gente fala, ou a casa pode ser 2 stories, mas que tenha uma suíte embaixo, que é para você não subir escada. Inclusive, a nossa shower também vai ser feita para a gente depois não ter que fazer... ter o step, né? O step-in. Que é muito comum aqui ter o step-in. Quando você faz a shower... No Brasil não é, não. Você tem um negocinho assim, um murinho, que você tem que fazer assim para entrar. Então, acontece muito acidente com o velhinho. Então, a gente pediu para deixar o nosso sem esse step, já pensando no futuro. É isso. A única coisa que eu vejo errada é isso aqui, ó. Né? Uhum. E aí aqui, gente, né, como eu falei, aqui é cozinha e tal. Tem a ilha aí onde você tá passando? Isso aqui vai ser a ilha da cozinha e aqui vai ter a escada para subir para o andar de cima, que você faz assim, certo? Já vai subindo, aí aqui você sobe mais. Do lado de cá vai ter uma janela para poder ver o lago, aí você sobe mais para o lado de cá e você dá lá em cima no loft. É isso. Lembrando que o loft vai ser aberto para o andar de baixo. Imagina ali, dá para você trepar ali em cima. Entendeu? Então, mano... Agora ficou da hora essa garagem aí, mano. Amanhã vai estar muito diferente. Você já vai ver. Que da hora, mano. Pois é. E aqui do lado do nosso estúdio tem um cinema. É verdade. Então, essa parte a gente aproveitou, porque assim, ó, num primeiro momento, você vê, né, como a gente precisa das nossas necessidades quando a gente constrói uma casa. A gente pensou em só fazer ela linear aqui. E esse loft ia ser o nosso estúdio. Só que aí, mano, quando veio o projeto, a gente falou, mano, não vai ficar legal esse estúdio aí, vai ficar aberto, a gente vai ter o mesmo problema que a gente tem hoje de fazer live e a casa inteira escutar. Né? E a gente falou, bom, a garagem você já fez, vamos usar a parte de cima da garagem. Só que aí, gente, é mais metro quadrado que você enfia dentro da casa. Aí o budget que você tinha, faz assim, ó. Por isso que é muito importante você saber o que você precisa para você não gastar dinheiro à toa. E aí a gente resolveu usar a parte de cima da garagem, que é enorme. Então, essa parte de cima a gente dividiu entre o cinema e o nosso estúdio. Pois é. Que uma o coisa estúdio que a vai gente ficar faz... ali perto das portas mesmo e nesse lado de cá fica o cineminha. O cinema, o estúdio ele é mais... retangular. Ele é bem fino, assim, porque a gente precisa dele longo, a gente não precisa dele... Largo, né? Então, é outra coisa que a gente fez do jeito que a gente precisa. Outra coisa que a gente fez do jeito que a gente precisa, storage. Aqui na garagem tem um storage enorme. O quartinho de bagunça ali. Porque o Marcelo não queria deixar bagunça nenhuma na garagem. Que outra coisa comum aqui é você usar a garagem como storage. E é uma coisa que desde que a gente tem garagem que a gente nunca fez, né? O quartinho de bagunça começa aqui, perto dessa porta aqui, e vai até lá no fundo. Então, todo esse step que eu tô aqui pra cima é bagunça, quartinho de bagunça. É isso. Então, aqui vai ter também um negócio que sobe com o cérebro da casa, né? Sim. Aí vai toda a parte da automação da casa, né? Vai um rack aqui embaixo e outro lá em cima. E aqui em cima no cinema, gente, vai ter o storage é muito grande também justamente para você não ter nada no cinema e ter tudo dentro desse storage. Mano, o cinema é um negócio que parecia pequeno e vai ficar grande, viu? Eu tava olhando lá ontem, eu fui fazer um projetinho assim rápido. Dá pra botar 10 poltroninhas. Cê é louco? 2 fileirinhas de 5. E boa. Aqui no cinema, tá vendo que a gente tem esse bar aqui? No cinema a gente vai ter o contrário, a gente vai ter um bar nele. Sim. Só que o do cinema em cima é com pia. Vai ficar bem aqui sim. Que a gente chama de wet bar. Pia e tal pra você... Porque já pensou, você usa copo, você faz um tanto de coisa, aí você tem que descer pra lavar? Aí a gente falou não. A gente ficou numa casa uma vez, né? Sim. De aluguel. E o cinema era bem legal, tinha um barzinho, só que o bar não era wet, não tinha pia. E aí era um saco, você tinha que descer pra lavar as coisas, depois subir com os copos de novo. E a gente falou... Eu acabei lavando a pia do lavabo, não é? É verdade. E isso é uma coisa, gente, essencial quando você constrói, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, obviamente. Tudo de encanamento, você tem que pensar antes. Porque depois, para você quebrar, no caso de vocês, quebrar a parede, no caso nosso, tirar drywall para poder pôr, aí o custo é absurdo. Porque você já pagou para pôr, aí você tem que pagar para quebrar,
para arrumar. Então, tudo que é encanamento tem que pensar antes. E eu acho, gente, que mesmo a gente tentando pensar em tudo, vai faltar. Vai faltar coisa. Você com pode ter certeza. Não vai ser perfeito, não. Nunca vai ser perfeito. Nossa, Amando, meu Deus, já dá outro treco, meu Deus do céu! E aí, outra pergunta que fizeram bastante na caixinha que eu abri, quanto tempo essa parte demora? Gente, 2 semanas só. Se der tudo certo, né? Se não chover... porque se chover, né? já viu. A chuva sempre atrapalha. Mas se não chover nada, para estar tudo pronto, teto colocado, só os shingles que não. Shingles é o acabamento do telhado. Como se fosse as telhas lá. Mas fechado, 2 semanas. É muito rápido. Pois é, então semana que vem teremos outra live aqui. Eu acho que dá pra gente ter... Que dia é hoje? Hoje é quinta. Dá pra gente ter uma no começo da semana, então, outra no fim da semana. Dá pra ter 2 lives. Porque vai mudar assim, ó. Vai. Maravilhoso, né, gente? Olha, eu queria agradecer todo mundo que está com a gente até agora. Vocês são muito foda. Queria agradecer o carinho de todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida de tudo que a gente mostrou hoje, não esquece de escrever lá. Abri uma caixinha ontem à noite. No Instagram. Dúvidas no Instagram. Segue lá. Construindo com Taticelo no Instagram. Então, se você tiver dúvida ainda, depois de tudo que a gente explicou, sempre tem, né? Escreve lá que a gente vai respondendo conforme vai dando tempo, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender, né? Porque é difícil você ir mostrando e conseguir entender tudo. Agora eu vou mandar lá pro contratista lá o construtor, o pantry que tá errado, para ver o que nós vamos resolver disso aí. Vai ter que tirar e fazer de novo, né? É isso. E aí eu deixo vocês saberem, eu aviso vocês o que deu isso tudo, certo? Hoje a gente se encontra, hoje tem Hora da Fofoca na Web TV Brasileira, membros do clubinho normalmente e depois falando de PC, certo? Um beijo pra todo mundo. Não esquece de entrar na Cápsula do Tempo, hein? É isso, Até dia 10. Pois é. Até dia 10, vira membro aqui do Construindo pra você entrar na Cápsula do Tempo. É R$ 1,99, nós vamos abrir a Cápsula do Tempo daqui uns anos, vocês vão decidir aí quantos anos. Pois é, vai a fotinho e o nome de vocês. Isso. Fotinho e nome de vocês. Não esquece de pôr a foto lá, hein, gente? Senão vai a letra. Se você é novo no canal, se inscreve que a partir de agora a gente vai ter live sempre. Eu tô tentando, né, fazer 2 por semana. Exato. Então, aí, obviamente, se alguma coisa parar, tomara que nada pare mais, mas aí a gente skip uma ou outra. Mas a gente tá pensando em fazer 2 por semana, tá bom? Um beijo. É nóis. Amo vocês tudo. Obrigada pelo carinho. Valeu!